capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o versículo de número 31. Capítulo 6 de Mateus, versículo 31, quem encontrou diz amém. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir o 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O irmão Tarcísio fez a leitura oficial e eu me alegrei porque foi bem em cima daquilo que eu estive estudando durante o dia. E a gente vê o agir do Espírito Santo naquilo que Ele quer nos falar. O Senhor Jesus, obrigado, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, sobe a um monte a fim de ensinar uma multidão que o seguia, juntamente com seus discípulos. E naquele período, o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem como conseguir ter um maior alcance na hora de falar, na hora de pregar, na hora de ensinar. E ele aproveita, sobe neste monte. E então, quando ele fala, o vento vai levando a sua voz a toda aquela multidão, e assim todos conseguem ouvir o Senhor Jesus Cristo perfeitamente. A história conta que Jesus se coloca no pico mais alto do monte, e a multidão ficava assentada uma parte um pouco abaixo, e assim todos conseguiam ouvir a ministração do Senhor Jesus. E ele começa nas bem-aventuranças, como foi feita a leitura oficial nesta noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então Jesus está falando a uma multidão que não faz parte da elite de Israel, a uma multidão que não faz parte da alta sociedade de Jerusalém ou das demais cidades vizinhas, mas Jesus está falando a um povo humilde, a um povo pobre, a um povo
que pode ser considerado como a escória da sociedade, pessoas pequenas de status social, pessoas que não possuem tanta intelectualidade, aleluia, mas que conseguiram ouvir a mensagem do Evangelho e tiveram a capacidade de receber, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, não importa o tamanho que seja o teu nome, o status que você possua na sociedade, mas o importante é a tua capacidade de receber a mensagem do Evangelho. E Jesus pregando, nós vemos aqui, nos capítulos de número 5 a 7, o Senhor Jesus trata do sermão que é conhecido como Sermão da Montanha. E neste sermão, nós sabemos bem que trata-se aqui do caráter do reino de Deus, do caráter do Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele quer nos passar para que nós possamos então ter lugar no reino do Senhor. Nós lemos o capítulo de número 6 e os versículos 31 a 33, onde o Senhor está falando sobre os cuidados da vida, e aqui o Senhor declara que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e em seguida a sua justiça, e todas as coisas sobre os cuidados da vida, elas serão acrescentadas na nossa vida cotidiana. Aleluia! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele não é um reino palpável, ele não é um reino material, mas ele é um reino espiritual, que no momento certo, na hora em que ele desejar, esse reino então se transportará para um reino em que nós poderemos tocá-lo, senti-lo e vivê-lo. Então nós precisamos, neste processo de vida material, física, nós precisamos buscar este reino e a justiça do Senhor. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo falar no Sermão da Montanha sobre a sua justiça. Jesus não fala sobre o reino, Jesus não fala como é que é o reino, Jesus não fala como são os edifícios que terão no reino, Jesus não fala como serão as casas. Ele diz no capítulo 14 do Evangelho de João que ele irá preparar lugar, ou seja, casas, habitação, para que nós estejamos com ele. Mas em todo o seu ministério terreno, ele não fala a respeito de como é, de como será, como vai ser a aparência daquilo que nos aguarda. Ele fala somente sobre a justiça do reino. Mas no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar detalhes, especificações de como é a aparência do reino que nos aguarda. Aleluia! E segundo a revelação que foi concedida ao apóstolo João, ele declara que as ruas são como ouro, aleluia, as portas são como os cristais, aleluia, é uma cidade inigualável, e que o rio da vida corre pela rua principal, aleluia, saindo diretamente do trono de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então a beleza desse reino, ela é extraordinária. Se nós formos ler e tentar desenhar, tentar explicar como é
a aparência deste reino, nós veremos coisas extraordinárias, mas para chegar no reino, nós precisamos entender primeiramente e ter na nossa vida a justiça deste reino, porque no reino de Deus não é como no reino dos homens. No reino dos homens você trapaceia, no reino dos homens você mente, no reino dos homens você pode matar, você pode fazer aquilo que bem entender, aleluia. Mas no reino de Deus há uma reta justiça, e essa justiça, ela é a justiça do Senhor, não é a justiça corrupta do homem, que para uns parecem favorável e para outros ela é totalmente, completamente corrupta, mas a justiça do Senhor, ela é reta e genuína, e ninguém ficará impune, aleluia, porque Ele é o juiz que pesa todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas mazelas, as nossas iniquidades, e Ele sabe quem é digno e quem não é digno de entrar na cidade pelas portas. Então, no capítulo 5, nós vemos o Senhor falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, como eu falei no início, trata-se, é direcionado às pessoas mais distantes da alta sociedade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para os pobres, para os doentes, para aqueles que realmente precisam de mim, aleluia. E então essas bem-aventuranças mostram que toda pessoa que adentra no reino, ele será bem-aventurado, ou seja, ele será feliz. A palavra está dizendo: felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, essa palavra é direcionada a nós, que cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, e que aguardamos o reino eternal. E então, do versículo de número 12, ele diz o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem eram os profetas? O Senhor pegava homens que não eram nada, homens insignificantes, e transformavam em um arauto do Senhor, aleluia. Transformava em homens extraordinários, aleluia, em homens que marcaram a história. E é assim que o Senhor continua fazendo conosco. Você não era nada, eu não era nada, e aí Ele nos pegou, nos tirou do lamaçal do pecado, da maldição do pecado, e nos lavou com seu precioso sangue, e nos colocou em posição de honra, nos deu sabedoria, conhecimento, aleluia, nos deu a iluminação da verdade, e fez você se assentar ao lado de príncipes, oh glória, e te deu honra para que você fosse um arauto dele, um atalaia dele, aleluia. Ele não te chamou, irmão, para ser mais uma pessoa. Ele não te escolheu, Ele não te salvou só para você vir para a igreja e voltar para casa, não. Ele chamou você para fazer a diferença, oh glória. Ele te escolheu para influenciar pessoas, para transformar as pessoas, a vida de pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Aí olha o que ele continua dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que aqui o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito da influência das pessoas que estão no reino. A influência das pessoas que entrarão na cidade pelas portas. Aleluia! A justiça do Senhor, ela se baseia em vários aspectos, e nós estaremos falando sobre isso nesta noite. E se nós não conseguirmos concluir nesta noite, nós vamos deixar para a próxima quinta-feira. Aleluia! Vamos estar falando sobre esse mesmo assunto. Então, o primeiro aspecto da justiça do reino é o poder da influência do crente. Aleluia! Ele começa falando sobre o sal e em seguida ele faz uma declaração sobre a luz. Primeiramente, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito do sal. O sal tem diversas funções. Ele tem a função de temperar, tem a função de conservar e tem outras funções. Mas a função que o Senhor Jesus Cristo está aqui retratando sobre o sal é a respeito do tempero. Olha só o que ele diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o sal ele perde o seu sabor, o sabor de tempero, a função de tempero, ele não serve para mais nada. Ele pode até servir para conserva, mas o intuito do Senhor Jesus Cristo aqui é a respeito do tempero. Ou seja, nós somos o sal da terra. Aleluia! Nós servimos para quê, irmão? Para dar sabor a esse mundo de trevas, a esse mundo que está perdido, a esse mundo que caminha para a perdição eterna. Mas a igreja, no seu poder, dado pelo Espírito Santo do Senhor, ela possui a capacidade de dar sabor a este mundo, de temperar, aleluia, aquilo que está caminhando para o caos, para o fim, aleluia, a fim de que alguns alcancem a salvação. E se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Tem uma história que conta de um rabino ainda do primeiro século, que um aluno seu foi perguntar como era que ele poderia salgar o sal se ele perdesse o sabor. E aí aquele rabino ancião, um homem já de idade, respondeu àquele aluno dizendo: olha, você vai conseguir salgar o sal com a placenta da mula. E aí aquele aluno foi atrás disso, e aí ele descobriu que a mula é estéril, a mula não produz placenta. Aí ele voltou no rabino e perguntou: uai, mas por que foi que você falou isso para mim, sendo que a mula é estéril? Aí ele respondeu:
pergunta estúpida, a gente responde com uma resposta estúpida. Ou seja, o sal, ele não tem possibilidade de ser salgado. Ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se você algum dia perder o seu sabor, o sabor do Espírito Santo de Deus, tenha cuidado, irmão, porque você não vai servir para mais nada. Mas se você permanecer na presença de Deus, com o sabor do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo, aleluia, você vai ser usado pelo poder de Deus. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Então eu não posso perder a presença de Deus. Quando ele fala da insipidez do sal, ou seja, da ausência do sabor, ele está se referindo a um crente que se apostatou da fé. O apóstata, irmão, ele não tem mais volta. O apóstata quem é? No livro de Hebreus declara que o apóstata é a pessoa que conheceu a palavra, que viveu na palavra, mas um certo dia ele decidiu que a palavra não era mais suficiente para ele e se afastou da palavra. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele nega o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nega a palavra. Aleluia. Então é por isso que nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Oh glória. Mesmo que esteja difícil, mesmo que as circunstâncias façam com que me venha o desejo de negar a fé, de me afastar da palavra, de deixar a presença, aleluia, eu preciso me voltar ao Senhor, aleluia, buscá-lo em oração, buscar o reino, buscar a justiça, para que eu consiga permanecer na sua presença. Aleluia. Permanecer, irmão, aleluia, é para quem tem plena convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e fora dele não há Salvador. Aleluia. Porque mesmo que nós estejamos fracos, a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor é a nossa força e que a graça de Deus nos basta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Se a graça dele nos basta, é suficiente. Aleluia, mesmo que lhe falte as forças, o Deus Todo-Poderoso que te criou, que te formou, é Ele quem vai renová-las, é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai permanecer segurando na tua mão, para que você não caia, para que você não deslize, para que você não se afaste da presença. Mas para isso eu não posso deixar de buscar o reino e a sua justiça. Aleluia. Então, nesse primeiro aspecto, nós vemos o poder da influência. Como eu já falei aqui várias vezes, outras vezes, a influência é a capacidade de provocar uma alteração em algo ou alguém. Aleluia. Influência é você conviver com uma pessoa e ela passar a adquirir, na verdade, os seus hábitos, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o mundo, de interpretar o mundo. Isto é uma verdadeira influência. Aleluia. Nós precisamos ter em mente que nós somos eleitos do Senhor. E como eleitos do Senhor,
nós não podemos deixar que o mundo nos influencie. O que está acontecendo hoje, irmão, é que o mundo está influenciando mais do que a igreja. Se a igreja estivesse influenciando realmente, se cada crente, cada fiel que aceitou ao Senhor Jesus Cristo estivesse influenciando as pessoas que estão ao seu redor, as coisas estariam hoje completamente mudadas. Aleluia! As pessoas no trabalho, as pessoas no colégio estariam com as mentes mudadas. Aleluia! As famílias não teriam tantos problemas, porque a influência do crente estava tendo resultado. Mas como nós vemos hoje, há tanta dificuldade, a gente vê tanto crente enrolado, tanto crente que diz que é crente, mas não, na verdade ele não é crente, ele se passa por crente, e envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo, envergonhando o Evangelho, aleluia, e assim sendo influenciado pelo mundo. É por isso que o apóstolo Paulo declara no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quem se conforma com o mundo, irmão, ele está sendo influenciado pelo mundo, ele está pensando como o mundo pensa, ele está se vestindo como o mundo se veste, ele está falando como o mundo fala, ele está pensando como o mundo pensa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava conversando com um irmão, uma pessoa crente, uma pessoa itinerante, e aí no meio da conversa ele soltou um palavrão, e aí eu logo repreendi ele e falei: meu amigo, você está falando com um crente fiel a Deus. Se você quer conversar comigo, você fala com o dialeto de crente, com o dialeto do servo de Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Se você for pregar, irmão, você tem que orar e lavar a boca, porque a tua boca está igual um sepulcro caiado. Aleluia, está deixando o mundo te influenciar. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, ter em mente que a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, ela não pode faltar na minha e na tua vida. Aleluia. O que tem de gente que está na igreja, diz que é crente, mas ele está igual ao mundo. Aí alguém vê ele lá fora, e aí passa pela porta da igreja, vê ele cantando, vê ele pregando. Uai, aquele fulano é crente, aquele irmão é crente, aquela irmã é crente. Ou seja, ao invés de ele estar exercendo um poder de influência, ele está provocando escândalo no Evangelho, por estar sendo influenciado pelo mundo. Então eu tenho que tomar posição, eu tenho que tomar atitude, aleluia, uma ação. Eu preciso fazer algo na minha vida, eu preciso colocar as coisas no lugar, para que quando alguém me veja, ele possa dizer como aquela mulher sunamita falou a respeito de Eliseu: aí vai passando um homem de Deus, aí vai passando uma mulher de Deus, aí vai passando um homem cheio do Espírito Santo, aí vai passando uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de oração, um homem de oração, aleluia, um homem, uma mulher que faz a diferença. Aleluia. Então isso é causar influência, provocar um efeito, provocar uma mudança. Aleluia. Vamos ler 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Aleluia. Eu vou pedir para algum irmão ler. 1 João 5, 19. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Sabemos que nós somos de quem? De Deus.
E o mundo jaz no maligno, ele está no maligno. Ou seja, não há meio termo. Não há metade. Tem que haver uma suficiência, aleluia, em Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O crente que é salvo, ele vive uma vida moderada, uma vida equilibrada na presença do Senhor. E essa vida, ela provoca uma alteração nas pessoas, uma mudança nas pessoas que estão sob o seu raio de influência. Aleluia. Através do testemunho, através da forma de viver. Aleluia. Oh glória. Então, esse sal, ele serve como tempero. Como é que as pessoas na sua família estão te vendo? Como é que os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes estão te vendo? Você tem testemunho de homem de Deus? Você tem testemunho de mulher de Deus? Aleluia! Como é que é o testemunho dentro da sua casa, dentro do seu lar? Porque é muito fácil ter testemunho na igreja, onde as pessoas te veem mais no culto e não convivem diariamente com você, na sua intimidade. Como é que é o seu testemunho dentro do lar? Como é o seu testemunho dentro da sua casa? Aleluia! Você é sal ou você já perdeu o sabor? Você é sal ou você está afastando-se da presença de Deus e a sua vida não está servindo mais como uma influência, mas sendo influenciado? São perguntas que nós precisamos responder a nós mesmos. Aleluia! São perguntas que precisamos fazer a nós mesmos diariamente, para que as nossas atitudes não sejam moldadas por aquilo que o mundo diz, pensa ou fala, aleluia, mas que seja por aquilo que a palavra de Deus já disse, oh glória, porque a palavra de Deus, ela é suficiente, aleluia, ela é inerrante, ela é infalível, aleluia, a palavra de Deus, ela é suficiente para mim, para você. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. A luz trata-se de iluminação. Luz trata de mostrar, trazer à luz, à claridade, aquilo que estava obscuro. Bendito é o nome do Senhor. Se nós adentrarmos nesse templo com todas as luzes apagadas, você vai acabar se esbarrando em alguma coisa, em alguma cadeira ou na mesa, porque você não está vendo o caminho. As coisas estão obscuras, as coisas estão escuras, você não consegue ver nada, enxergar nada. Mas quando é acesa uma luz, você consegue enxergar aquilo que realmente está na sua frente, aquilo que está no ambiente. Então, quando eu sou luz no mundo, eu sirvo para quê? Para iluminar a vida das pessoas, aleluia, para mostrar a verdade, para mostrar o caminho, oh glória. Vamos ler a palavra de Deus, Salmos de número 104, verso de número 2, Salmos 104, verso de número 2.
Aleluia. Eu vou ler, diz assim, já abri aqui. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Aqui está falando acerca da luz a respeito de Deus. A luz, ela faz referência a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, à palavra e também aos discípulos, que é o versículo que nós lemos inicialmente. Vamos ler outra referência, que é a respeito do Senhor Jesus Cristo como luz, o capítulo 1 de João, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Em seguida, vamos ler Salmos 119, verso 105. João 1, versículo 4 ao versículo 6. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amém. Aleluia. Então Jesus Cristo é também a luz. A palavra de Deus, quem encontrou Salmo 119, 105. Ainda tem gente procurando. Eu vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. Aleluia. Glória a Deus. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela serve também como luz. Ela traz a iluminação da verdade. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo e Deus, a palavra e os discípulos servem como luz. Eu sou discípulo, você é discípulo, então você também serve como luz de Deus em meio às trevas. Aleluia. Então eu preciso exercer a minha influência, a influência como sal e a influência como a luz, a influência que muda, que provoca alteração, mudança, e a influência que traz à luz a verdade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, todo crente, irmão, ele precisa exercer esse papel, pois esse aspecto, ele se refere à justiça do Senhor, à justiça do reino. Aleluia. Se nós deixarmos de exercer a nossa influência, se deixarmos de exercer o nosso papel de pessoas do reino, como é que ficaria as pessoas aí fora? Como é que ficaria o ímpio que não conhece a palavra? Como é que ficaria a pessoa que ainda não teve acesso à palavra de Deus, ao conhecimento da verdade? Então é necessário que todos nós exerçamos, aleluia, bendito é o nome de Jesus, com convicção, com firmeza, sem timidez, aleluia, mas com constância, a nossa influência de servo de Deus. Vamos para frente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa influência, ela vai servir para que o nome de Deus seja glorificado, para que vejam em nós as nossas ações, as nossas obras como servos do Senhor, e assim eles glorifiquem ao nome de Deus. Então, a nossa ação
ela não é para que nós sejamos reconhecidos, não é para que nós fiquemos famosos, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, há pessoas que estão fazendo isso para benefício próprio, querem receber a glória, mas a glória ela é de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O segundo aspecto, nós vamos ver do versículo de número 21 ao versículo de número 48. O Senhor Jesus Cristo fala, do versículo 21 ao 26, sobre o homicídio. Do versículo 27 ao 30, ele fala sobre o adultério. Do versículo 31 e 32, ele fala sobre o divórcio. O versículo 33 ao 37, ele fala sobre os juramentos. E do versículo 38 ao 42, sobre a vingança. E no versículo 43 ao 48, sobre amar os inimigos. Aqui, nós vamos encontrar nesses versículos o segundo aspecto da justiça do reino. Que aspecto é esse? O autocontrole. Vamos ler Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em outras versões diz domínio próprio ou autocontrole. A palavra grega para tradução do fruto do Espírito relatado em Gálatas é ekrateia, que é traduzida por domínio próprio, que significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. O autocontrole nos ajuda a nos resguardar de sentimentos ruins, de ações ruins. Nós vemos aqui então o Senhor Jesus Cristo falar sobre a ira que leva ao homicídio, sobre os pecados capitais, o adultério, sobre o divórcio, sobre a vingança, e em tudo isto precisa-se ter autocontrole, precisa-se ter domínio próprio. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Por que domínio próprio? Porque quem não tem domínio próprio, ele vive por instinto. Quem é que vive por instinto? É o animal. O animal irracional, que não tem consciência, que não sabe o que são as coisas, ele vive por seu instinto. Ele faz aquilo que lhe vem na cabeça. Se ele está com medo, ele se coloca em posição de defesa. Então o animal, ele vive por instinto, mas o ser humano, ele precisa ter domínio próprio, precisa ter autocontrole. E nós vemos aqui que há algumas formas de nós obtermos esse tipo de autocontrole. Vamos ler a palavra no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo de número 25. Outro abra 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. E por último, Provérbios 25, 28. Vamos ler primeiro Coríntios 9, 25. Aleluia. E todo aquele que luta, de tudo o que? Se abstém.
Ou seja, ele se abstém das coisas que vão lhe fazer mal. O apóstolo Paulo faz uma comparação a um lutador de boxe. Aleluia. Ele precisa manter uma forma física. Ele precisa ter uma alimentação saudável. E ele se compara a um lutador de boxe. E aí, então, ele coloca: e aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, ele precisa ter um controle sobre as coisas, sobre aquilo que ele está fazendo. Então nós precisamos nos abster das coisas do mundo para ganharmos as coisas espirituais. Aleluia, aquilo que ele fala no capítulo 3 de Colossenses, o verso 1. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aleluia. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5. Quem encontrar pode ler. Aleluia. Então cada um saiba conduzir o seu vaso em santificação. Então a vida do cristão, ela precisa ser controlada, ou seja, as concupiscências da carne precisam ser controladas. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem encontrou Provérbios 25, 28? Amém? Então o homem incontrolável é como uma cidade sem muros. É como uma cidade que foi destruída, que teve os seus muros destruídos, e assim ela está o quê? Vulnerável a qualquer ataque, a qualquer inimigo que possa chegar. Aleluia. Então nós precisamos ter, em nome do Senhor Jesus, esse autocontrole que provém do fruto do Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é o irmão Chagas que consegue, não, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, através do seu fruto, que faz com que nós permaneçamos na sua presença. Isaías 58, versículo de número 3 em diante. Aleluia. Diz assim, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirtes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria: que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aprazível ao Senhor? Porventura, verso 6, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! O que o Senhor está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando de pessoas que faziam jejum, que passavam tempos e tempos jejuando,
Mas esse tipo de jejum, ele não provocava uma mudança. Esse tipo de jejum era para que eles ficassem debatendo, para ver quem possuía mais conhecimento, para ver quem estava certo, quem estava errado, para ver, para aparecer-se diante das pessoas, e não produzia uma mudança. Ou seja, tem pessoas que buscam a Deus, que sacrificam ao Senhor, mas esse jejum não está produzindo nele uma mudança real. E o verdadeiro jejum que ele está aqui falando, que o Senhor Jeová está falando, é a respeito do jejum que você sacrifica a Deus. Mas esse jejum provoca uma mudança nas nossas atitudes, uma mudança nos nossos hábitos. Aleluia! É um jejum que provoca um autocontrole, que você consegue controlar as tuas necessidades, concupiscências, os desejos desenfreados da carne. É um jejum que faz com que você veja a necessidade do pobre, que você ajuda quem necessita, que você socorra quem precisa. Aleluia! É um jejum que despedaça o jugo, que quebra as barreiras. Aleluia! Não é um sacrifício de tolo, que não muda nada, que não provoca nada, que você jejua hoje, mas amanhã já está no erro de novo, já está cometendo os mesmos erros, a vida não muda, a família não muda. Aqui é um jejum verdadeiro, é um jejum de corpo, mas também é um jejum de alma e espírito. Oh glória! É um jejum que é uma verdadeira devoção ao Senhor. Então essa é uma forma também de obter autocontrole. Para nós concluirmos, que o horário já se foi, as horas estão passando bem rápido. Aleluia! A justiça do reino, veja só, ela é diferente. O capítulo 5 de Mateus, para nós concluirmos, o Senhor Jesus começa no verso 21 dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. A lei, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Veja que Jesus, ele amplia a justiça. Antigamente era qualquer que matasse será réu de juízo. Mas com Jesus, é qualquer que se encolerizar sem motivo. Aleluia! Ou seja, qualquer que se irá sem razão, sem motivo, por qualquer coisinha, será réu do sinédrio. Ou seja, ele está fazendo aqui uma comparação do sinédrio que havia naquela época com o dia do julgamento do trono branco. Então ele está comparando o mesmo momento em que o sinédrio julgava alguém que matava alguém, que cometia um homicídio. Ele está comparando como será no dia do julgamento do grande trono branco. Então a justiça do Senhor Jesus, ela é ampliada. Então, para mim não me encolerizar, não mirar, eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter o fruto do Espírito. Eu preciso ter autocontrole. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Autocontrole, fruto do Espírito.
Domínio próprio. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 31, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Então, naquela época, os homens se divorciavam por qualquer motivo. E hoje está do mesmo jeito. Está da mesma forma. Qualquer motivo é razão de divórcio. Aleluia. Então precisa-se ter fruto do Espírito, domínio próprio, autocontrole. Aleluia. Olha o que diz o versículo 38, para nós ganharmos tempo. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser disputar contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Aleluia. Vem aqui, Tarcísio. Acontecia o seguinte: uma pessoa estava trabalhando, e aí um soldado romano, para fazer uma maldade, ele pegava aquele trabalhador e fazia ele caminhar por 1 milha. E então, essa pessoa já cansada, como Roma estava no controle de tudo, essa pessoa tinha que caminhar 1 milha. Aí Jesus diz: olha, se te chamarem, se te levarem para caminhar 1 milha, vai com ele 2, aleluia. Faz aquilo que ele não espera, vai além, faça aquilo que não é considerado normal, aleluia. Sobrepuja a justiça dos publicanos, a justiça dos fariseus, porque eles só fazem aquilo que é necessário, e vocês têm que fazer aquilo que é além daquilo que eles fazem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, fique de pé nessa noite. Então ele está falando aqui de um sentimento de vingança. Aleluia. Não pode haver. O próprio Senhor declara: minha é a vingança. Aleluia, coloca nas mãos de Deus, porque Ele sabe cuidar. Ele sabe fazer justiça, e a justiça dele é tremenda, é extraordinária, e ninguém pode fugir da justiça do Senhor. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Então nós vemos esses 2 aspectos da justiça do reino, que está baseada na influência do cristão e no autocontrole do crente. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta noite.